E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nessa semana maravilhosa. Tomara que todo mundo aí tenha uma semana espetacular, que tudo dê certo aí para vocês. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada extremamente cheia ontem. Foram 13 jogos disputados e eu vou te falar, hein? Teve muito jogão, teve muito jogo bom e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like e se por acaso não for inscrito, se inscreva, cara, se inscreva que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Caso você não me conheça, meu nome é Luiz Fernando, seja bem-vindo ao canal e bora falar sobre essa super rodada que tivemos no domingo. Começando já com um jogaço. Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers. Que jogo espetacular. E o que o Clippers fez foi absurdo, hein? Foi absurdo. O Clippers chegou a perder por 26 pontos. 26. E conseguiu buscar a virada no último quarto, graças a quem? Paul George. O que o Paul George fez no quarto período, bichão? Foi surreal. Foi surreal. Foram 23 pontos no quarto período. 23. Ele meteu um game winner lindo em cima do Evan Mobley. Ele tirou o Evan Mobley pra merda. E estamos falando de um dos melhores defensores da NBA. O Paul George tirou esse cara pra merda, deixou o cara no chão. E ainda deu um tocaço ali no final do jogo que sacramentou a gigantesca vitória do Clippers por 120-118. Paul George foi brincadeira, hein? Foi brincadeira. Na minha opinião, foi uma das grandes atuações individuais em quarto período que tivemos nessa temporada. Eu sei que tivemos vários jogadores brilhando em últimos quartos durante toda a temporada. Eu me lembro daquele último quarto surreal do LeBron contra o Clippers. Foi uma coisa linda de se ver. Tivemos alguns bons últimos quartos do Curry, do DeRozan, do De'Aaron Fox, só que esse último quarto do Paul George e a questão do game winner, sei lá, velho, o cara jogou muito e tá aí a resposta daquela pergunta, pô, por que tantos jovens americanos têm o Paul George como inspiração? Por quê? Por que um Brandon Miller fala que o Paul George é o melhor jogador que ele já viu? É por conta disso. Por conta disso que o Paul George faz. Paul George é craque. Paul George é gênio. Isso que o Paul George é. Já foi superestimado por um tempo? Eu acho que ele já foi superestimado. Só que hoje não é, cara. Hoje não é. Hoje o Paul George é, assim, ele é pica. Ele é pica. E ontem foi o grande nome dessa vitória do Clippers. Foram 39 pontos para ele durante a partida, 11 rebotes, 7 assistências. E essa é uma vitória importante para o Clippers, porque além de ter sido a sexta nos últimos 7 jogos, é uma vitória que meio que deixa claro que o Clippers ligou o senso de urgência. A gente já falou, a gente falou há um tempo atrás, quando o Clippers estava naquela sequência ruim, perdendo direto, perdendo para times bem piores, que o Clippers precisava ligar o senso de urgência para fechar bem a temporada. Ligou o senso de urgência, jogando bem e tá fechando bem a temporada, conquistando grandes vitórias. Venceu hoje, venceu o Denver recentemente. Então, vitória importante, cara. Vitória importante. O Clippers chega a 50 vitórias na temporada. Acho que isso não acontecia desde 2016, se eu não me engano. E o Cleveland perdeu mais uma. Acho que são 3 derrotas seguidas pro Cleveland. E a 33ª derrota na temporada. O Cleveland perdendo muita chance, né, de assumir o segundo lugar do leste. Brincadeira o Cleveland. Se tivesse vencido pelo menos 2 desses últimos 3 jogos, eu acho que tava no segundo lugar, porque o Bucks tá perdendo tudo. Impressionante. Daqui a pouco eu vou falar sobre mais uma derrota do Bucks, inclusive. Bom, vamos seguir falando sobre outro jogaço que tivemos. Esse talvez tenha sido o melhor jogo da rodada, que foi Dallas e Houston Rockets. Que jogo, hein? Que jogo. Dallas venceu
por 147-136, só que, cara, tivemos um baita do enredo aqui, hein? Pô, o Houston chegou a abrir 22 pontos de vantagem durante a partida. O Dallas conseguiu buscar o empate no estouro do relógio com uma bola de 3 inacreditável do Dante Exum e venceu na prorrogação. Luke e Kyrie jogando demais. Kyrie Irving, inclusive, ontem, pô, 48 pontos pro homem. Jogou demais. Jogo demais. Foi um jogo louco. Jogo louco. Vou dar uma resumida aqui, né, no que foi o jogo, né? Contar um pouco da história. O Houston abriu o jogo amassando, né? O Houston começou o jogo muito bem. O primeiro quarto do Rockets foi excelente. O time colocou 19 de vantagem nos primeiros 6 minutos. O Dallas conseguiu se recuperar, conseguiu tornar o jogo um pouquinho mais físico e tudo, mas o Houston ainda fechou o primeiro quarto, vencendo por 42-27. E aí, importante destacar a expulsão do Aman Thompson, né? O Aman Thompson acabou dando uma cotovelada no jogador do Clippers. Sinceramente, me fugiu agora qual que foi o jogador que tomou do Clippers, ó. Do Dallas, acho que foi o Max Kleber. Acho que foi o Max Kleber que tomou a cotovelada do Aman Thompson. E aí ele foi expulso do jogo, né? E aí o Houston perdeu um dos seus melhores defensores. Só que no começo do segundo quarto, até que o Aman Thompson não fez muita falta, tanto que o Houston chegou a abrir 22, né? Abriu 22, faltando 8 minutos para acabar o primeiro tempo. Só que aí a reação do Dallas começou. O Dallas começou a atacar muito mais por dentro, começou a ir muito pro lance livre, e isso é um dos grandes problemas desse time do Rockets. O Rockets é um time que costuma ceder muitos lances livres, costuma fazer muitas faltas, é um time que não sabe lidar muito bem com o seu garrafão sendo atacado. E aí o Dallas explorou muito isso, foi muito pro lance livre e conseguiu diminuir o prejuízo para 5 pontos indo pro intervalo. No terceiro quarto, o Dallas seguiu se recuperando e depois de uma sequência espetacular do Luka, que teve end one, teve jogada, pô, humilhando o Dillon Brooks, tirando o Dillon Brooks pra merda. Depois dessa sequência, o Dallas buscou o empate do jogo, meio que assumiu o controle do jogo, só que o Houston conseguiu responder, conseguiu acordar, o VanVleet fechou bem o terceiro quarto e o Houston voltou a abriu ali 8 pontos de vantagem no fim do terceiro período. O Rockets abriu 10 no começo do quarto período, só que o Dallas, velho, não desistiu e aí brilhou muito a estrela do Kyrie e do Luka Doncic. Os dois assumiram o protagonismo do jogo e conseguiram fazer a partida chegar nos últimos 8 segundos com apenas 3 pontos separando as duas equipes. E aí tivemos... É duro falar isso, é duro taxar um jogador de pipoqueiro. Mas aí tivemos uma pipocada do Jabari Smith. Porque aí, faltando 8 segundos com o Houston ganhando por 3, ele foi pro lance livre. E se ele convertesse meio que ele ia garantir a vitória. Mas ele acabou errando os 2 lances livres. Dallas pegou o rebote. E no contra-ataque, o Luka achou o Dante Action no perímetro. E aí ele não refugou, arremessou e matou uma bolaça de 3 no estouro que levou o jogo para prorrogação. E aí, o psicológico do jogo todo favorável para o Dallas. Né? O Dallas entrou na prorrogação com a confiança lá em cima e o Houston com a confiança desse tamanhozinho aqui. Aí não teve jeito. O Dallas foi bem melhor. Kyrie, Luka, PJ Washington foram muito bem na prorrogação. E o Dallas garantiu uma grande vitória, a 48ª vitória do time na temporada e a 14ª nos últimos 16 jogos. O momento do Dallas também é muito bom. Já o Houston ontem foi meio que a confirmação de que o Houston não vai para a pós-temporada. Ainda existia uma pequena possibilidade, mas ontem, com a derrota, acabou a temporada do Houston. Está terminada, e aí o Warriors se garantiu de vez no play-in. 40ª derrota do Houston Rockets, inclusive. Destaques do jogo, pelo lado do Dallas, além do Exum, que matou aquela bola surreal, óbvio que temos que destacar Kyrie e Luka Doncic. O Luka, mesmo muito bem marcado pelo Dillon Brooks, que fez um baita de um jogo,
Importante dizer, o Dillon Brooks ontem 29 pontos, defendeu bem o Luka, só que mesmo bem marcado, o Luka entregou 37 pontos, 9 rebotes e 12 assistências. E aí você pode me falar, pô, Luiz, mas como é que você fala que o Luka foi bem marcado? O cara meteu 37 pontos. Se o Dillon Brooks não tivesse marcado bem ele tinha metido 60, 70 pontos, pô. Você entende? Ele foi bem marcado. Só que ele é tão bizarro, ele é tão surreal, que mesmo com um ótimo Dillon Brooks marcando ele meteu 37 pontos, porque ele é o Luka. Ele é o Luka. E o Kyrie Irving foi brincadeira, né? 48 pontos pro cara. Sendo que dos 48, 25 foram no quarto período e na prorrogação. Kyrie Irving, simplesmente Kyrie Irving. Eu acho que pelo fato da temporada do Luka ser tão absurda, a gente não falou tanto quanto deveríamos falar do Kyrie Irving. Essa temporada do Kyrie, principalmente esse pós-All-Star dele, é uma coisa bizarra, velho. É uma coisa bizarra. Kyrie Irving tá jogando muita bola. Tá jogando uma barbaridade, velho. Ontem, assim, eu acho que ele foi o melhor em quadra. O Kyrie. Pra mim, ele foi o melhor em quadra. Assumiu o time quando precisou. Jogaço, velho. Jogaço do Kyrie e baita vitória do Dallas Mavericks. Vamos para outro jogaço. Cara, ontem a rodada foi inacreditável. A rodada ontem foi muito boa. Indiana e Miami Heat, né? Esse aqui foi um duelo direto pela sexta colocação da Conferência Leste. E deu Indiana, cara. Graças a uma bela atuação do Miles Turner, do TJ McConnell, que veio bem do banco. O Indiana venceu por 117-115 e deu um grande passo, mas assim, um grande passo para garantir uma vaga direta nos playoffs. Vamos lá. O Indiana começou o jogo bem melhor, distribuindo bem a bola ali entre seus principais jogadores e conseguiu fechar o primeiro quarto vencendo por 14. No segundo quarto, o Indiana conseguiu dar uma desgarrada ainda maior, muito por conta do ótimo TJ McConnell vindo do banco. Impressionante como o McConnell ele é subestimado. Para mim, é um dos melhores reservas da liga. E é impressionante como não falamos tanto dele, né? Eu até falo bastante, mas a mídia em geral não fala tanto do McConnell. É um baita do jogador e ele fez a diferença no segundo quarto. Muito graças a ele, o Indiana foi para o intervalo vencendo por 63-46. No terceiro quarto, Miami conseguiu diminuir um pouco do prejuízo. O time melhorou ali a marcação, principalmente a marcação em cima do Miles Turner, que fez um baita no primeiro tempo. Ofensivamente, o Jimmy Butler teve uma boa ajuda do Caleb Martin e do Tyler Herro, e aí o Miami foi melhor, tanto que venceu a parcial por 32-28, mas ainda, né, tava num buraco muito fundo. Só que no quarto período, aí o Miami, assim, entrou pro jogo de vez, cara. Miami foi cortando a desvantagem, até que faltando ali 3 minutos, o Miami cortou para apenas uma posse a diferença. O Indiana reagiu nesse momento, conseguiu abrir ali 7 pontos de vantagem, só que ali no finalzinho o Tyler Herro conseguiu ir para o lance livre, cobrou 3 lances livres e diminuiu de novo a diferença. Cortou a diferença de novo para 2, cortou a diferença para apenas uma posse. Faltando 17 segundos, o Miles Turner foi para o lance livre, converteu os 2 e colocou 4 de vantagem. O Tyler Herro, de novo, cortou a diferença. Ele matou uma bola de 3 e diminuiu para 1. Só que, novamente, no lance livre, o Indiana sacramentou a vitória. O Nesmith foi lá, converteu os 2 e garantiu a vitória do Indiana. Essa foi a 45ª vitória do Pacers e a 35ª derrota do Miami. E aí, com essa vitória, o Indiana abriu 2 jogos do Miami. Miami, inclusive, fechou a rodada caindo para a 8ª colocação, se eu não me engano. Então, foi um resultado realmente muito bom para o Pacers e bem ruim para o Miami Heat, que vê aí a vaga direta nos playoffs ficando um pouquinho mais distante, né? Ficando um pouquinho mais longe. Destaques do jogo, pelo lado do Indiana, Miles Turner e TJ McConnell. Foram 22 pontos, 13 rebotes e 2 bloqueios para o Turner e 22 pontos para o ótimo TJ McConnell.
Já pelo lado do Heat, destaque vai para Jimmy Butler, com 27 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Bam Adebayo terminou com 20 pontos e 12 rebotes. E o Tyler Herro saiu do jogo com 21 pontos. Baita jogo do Tyler Herro, mas não foi o suficiente. Oklahoma encarou o Charlotte Hornets e, apesar de ter passado um veneno danado, né, foi bem mais difícil do que deveria, o Oklahoma venceu por 121-118 e segue na briga aí pela liderança da Conferência Oeste. Destaques do jogo: Aaron Wiggins, 26 pontos e 6 roubos de bola para ele, foi o melhor jogo dele na temporada, jogou muito Aaron Wiggins. Chet Holmgren, depois de uma sequência de jogos bem abaixo, entregou ótimos números, foram 20 pontos, 10 rebotes e 3 bloqueios para ele. E Josh Giddey, triple-double de 20 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. Thunder chega a 53 vitórias na temporada, já o Charlotte a 59 derrotas. E outro time que venceu, só que aí venceu fácil, foi o Boston Celtics. O Celtics jogou meio que em ritmo de treino contra o Blazers e conquistou uma vitória tranquilinha por 124-107. Destaque aqui vai para o Jaylen Brown, foram 26 pontos com 59% de field goal, cara. Baita jogo do Jaylen Brown e vitória tranquila. Boston chega a 62 vitórias na temporada, já o Blazers chega à marca de 57 derrotas. Vamos lá, seguindo. New Orleans Pelicans e Phoenix Suns. O Pelicans conquistou uma baita vitória em cima do Suns ontem por 113-105. Vitória muito importante para New Orleans, que consegue abrir vantagem ali do Lakers. O Lakers tá meio que meio que na cola do Pelicans, doidinho para passar. Só que por conta da vitória e da derrota do Lakers, que daqui a pouco eu vou falar sobre, o Pelicans conseguiu abrir ali 2 jogos, se eu não me engano, e conseguiu aí, né, dar um passo importante para se manter ali na posição e consegue voltar, né, a sonhar com vaga direta nos playoffs. Destaque do jogo foi o Zion. O Zion teve uma atuação gigantesca, foram 29 pontos para ele, sendo 20 no segundo tempo. Só que o que mais me chamou a atenção no Zion ontem foi o seu desempenho na defesa. O que o Zion defendeu ontem, principalmente no último quarto, foi brincadeira, pô. Ele terminou o jogo com 5 tocos, cara. 5 tocos. E no quarto período ele deu um toco no Kevin Durant. Foi brincadeira. Jogou demais o Zion. Já falei algumas vezes, né, que estamos vendo a melhor versão do Zion na NBA. É a melhor temporada dele na carreira. E tá sendo importantíssimo para esse Pelicans. O Pelicans precisava de uma vitória grande, uma boa vitória para retomar a moral e conseguiu, cara. Venceu um Phoenix que chegou a pressionar realmente. O Bradley Beal fez um jogo excelente, foram 31 pontos para o Bradley Beal, 31 não, perdão, foram 33 pontos para o Bradley Beal, 31 foi o CJ McCollum, que também foi muito importante para a vitória. Bradley Beal meteu 33 pontos, melhor jogo dele com a camisa do Phoenix. Então o Phoenix chegou a pressionar, só que muito por conta do Zion, o Pelicans conseguiu segurar e saiu com essa importantíssima vitória. Já o Phoenix, que vinha de uma sequência muito boa, acabou sofrendo sua 32ª derrota. Os dois times, inclusive, têm a mesma campanha, 46 vitórias e 32 derrotas. Outro time que conquistou uma vitória importante ontem foi o Magic, enfrentando o Chicago Bulls. Orlando venceu por 113-98. E essa foi uma vitória importante porque, além de colocar o Magic com 46 vitórias na temporada, fez o Magic entrar finalmente no top 3 do leste. Depois de muito tentar, depois de muito lutar, finalmente Orlando entrou no top 3 do leste. E assim, é impressionante, né? Ver um time que há 2 anos atrás, pô, era um dos piores times do leste. Agora é um dos 3 melhores, velho. Isso mostra o quão bem sucedida foi a reconstrução do time. Baita trabalho da diretoria, baita trabalho do Mosley, que, cara, montou um time excelente. Excelente. E ontem não foi fácil, cara. O Chicago Bulls teve bons momentos no jogo. O Magic teve que lidar com algumas adversidades, como, por exemplo, a lesão do Franz Wagner. Só que mesmo com isso tudo, o time conseguiu vencer. E aí, velho, mérito, óbvio, pro Mosley, que
fez um bom trabalho, fez boas mexidas, mas o que o Paulo Banchero é craque, o que ele é decisivo é brincadeira também. Apareceu no momento mais difícil do Magic no jogo e terminou com 24 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Pô, esse moleque é muito bom e é só o segundo ano dele na NBA. É isso que me pega no Banchero. É o segundo ano dele, ele já tá tendo esse poder de decisão, essa maturidade. É um jogadorzaço e eu não vejo a hora de ver esse moleque nos playoffs, cara. Eu acho que o Banchero tem tudo para ser um dos grandes nomes do playoff e eu acho que ele vai ser um dos caras que vai debutar no playoff brilhando. Brilhando. Inclusive tem até vídeo no canal falando sobre esse tema. Mas assim, grande jogo, grande vitória, 46ª vitória. Já o Bulls sofreu sua 41ª derrota na temporada, teve seus bons momentos, mas acabou que no fim brilhou a estrela do Banchero, brilhou a estrela do ótimo Orlando Magic. Falar agora rapidinho sobre um dos jogos mais irrelevantes, não, né? Foi o jogo mais irrelevante da rodada, que foi esse Toronto e Washington Wizards. O jogo não valia nada, jogo, sim, todo respeito às duas franquias. O jogo sem importância, venceu o Toronto 130-122. Emmanuel Quickley foi o grande destaque da partida, com 31 pontos, 7 rebotes e 13 assistências. Toronto chegou a 25 vitórias e o Wizards a 64 derrotas, tá? Falando agora sobre Knicks e Bucks. O Knicks venceu o Milwaukee Bucks 122-109, mais uma derrota do Bucks. Mais uma, essa foi a 4ª derrota seguida e a 6ª nos últimos 7 jogos. Só que pelo menos, agora perdeu por um time bom, porque, pô, perdeu para Toronto, perdeu para Memphis, perdeu para o Wizards. Agora, pelo menos, perdeu para um time bom. O Knicks jogou bem, o Knicks é um baita de um time, né, velho? Assim, não tem o que falar. De lembrança, ontem, o cara meteu 43 pontos. Foi o 9º jogo dele na temporada de pelo menos 40 pontos, assim. Temporada brilhante do Brunson, jogou bem. De Vincenzo foi bem pra caramba também, com 26 pontos e 7 bolas de 3. É impressionante o impacto que tem o de Vincenzo. Então, o Knicks é um time bom e, assim, pelo menos agora perdeu para um bom time. Só que, pô, velho, ainda são 4 derrotas seguidas, ainda são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. E, de novo, assim, o Giannis fez a parte dele. O Giannis, 28 pontos, 15 rebotes, 8 assistências. O problema foi o resto do time. Tirando o Bob Portis, que ajudou bem com 24 pontos, ele não teve ajuda, cara. Damian Lillard ontem, pífio, 4 de 11 no field goal, 1 de 7 para 3, 4 turnovers cometidos. Malik Beasley foi, assim, péssimo no jogo, sofreu com faltas. Doc Rivers, péssimas rotações do Doc Rivers ontem. Pô, assim, sinceramente, pô, deu dó do Giannis ontem, cara, porque o Giannis, ele fez de tudo, velho. Só que não deu, cara, o time tá muito mal. Tá muito mal. Sim, o Bucks caminha para ter um dos piores recordes nesses últimos jogos da temporada. O Bucks vai terminar a temporada, esses últimos, sei lá, jogos aí, considerando os últimos 15 jogos da temporada, o Bucks vai ter campanha negativa, pô. Você tá entendendo? Vai mais perder do que ganhar nessa reta final de temporada. O que é péssimo, porque é um time que já não passava confiança e agora, assim, se você me falar que o Bucks vai perder na primeira rodada, eu acredito, cara, porque é um time zero confiável. E essas derrotas mostram isso, cara. Assim, a sorte do Bucks é que o Cleveland não tá vencendo o suficiente. Porque senão o Bucks já tinha caído legal na classificação. Mas ainda se mantém ali no topo, ali ao lado do Celtics, com 47 vitórias e 31 derrotas. O Cleveland, pegando aqui, Cleveland tem 46-33 de campanha. É o que eu falei, se o Cleveland tivesse vencido pelo menos 2 dos últimos 3 jogos, tava no segundo lugar. Só que vacilou e o Bucks tá ali se mantendo por conta disso, porque jogando o Bucks não tá. Essa é a verdade. O Bucks tá muito mal, cara. Muito mal mesmo. Vamos lá. Os últimos 4 jogos. Filadélfia venceu o San Antonio Spurs em outro jogo espetacular, dupla prorrogação, o Embanema jogando muito e tudo. E, assim, Filadélfia venceu sem o Embiid. O Embiid não jogou, só que quem jogou? Tyrese Maxey. E aí o que o Maxey foi gigantesco ontem foi brincadeira, hein? Graças a ele, graças aos seus 52 pontos na partida,
O Philadelphia venceu 133-126. Como eu disse, dupla prorrogação nessa partida. O Wembanyama terminou o jogo com 33 pontos, 18 rebotes, 7 tocos e 5 bolas de 3. O Wembanyama jogou um absurdo. Só que o Maxey foi bizarro. O Maxey, o Batum também foi bem ali no final, matando a bola que foi meio que a dagger. Assim, baita jogo do Sixers e, assim, Maxey é surreal a temporada desse moleque. É o MIP, não tem pra onde correr. Talvez o jogo de ontem tenha carimbado aí o prêmio de MIP para ele. E ele fez história, porque com esses 52 pontos, ele se tornou, ao lado do Embiid, Iverson e do Chamberlain, do Will Chamberlain, os únicos jogadores na história do Sixers a marcar pelo menos 50 pontos em 3 jogos numa mesma temporada. Então, temporada realmente maravilhosa do Maxey. E com essa vitória, além do Philadelphia ter chegado a 44 na temporada, o Sixers conseguiu assumir o 7º lugar do leste e volta a sonhar com vaga direta nos playoffs, né? Por um breve período de tempo, esse sonho meio que acabou. Muitos já estavam aceitando que o Sixers iria para o play-in, só que agora o time volta a sonhar. Volta a sonhar. Eu acho que apenas um ou 2 jogos separam os Sixers do 6º colocado, que é Indiana nesse momento. Então, o time volta a sonhar legal. Já San Antonio entregou mais uma grande atuação nessa reta final de temporada, só que acabou perdendo 59 derrotas do Spurs até aqui. Os últimos 3 jogos, hein? Rapidinho. Kings venceu o Brooklyn Nets por 107-77. Vitória muito tranquila do Kings. Domantas Sabonis teve um jogo espetacular, muito dominante. 18 pontos, 20 rebotes, 9 assistências e 2 bloqueios para o Sabonis. É impressionante como ele banalizou o duplo-duplo. Todo jogo ele mete um duplo-duplo. É impressionante a temporada do Sabonis. Com essa vitória, Sacramento chegou a 45 na temporada. Já Brooklyn sofreu sua 48ª derrota. Brooklyn que já não briga por mais nada nessa temporada. Golden State venceu o Utah Jazz por 118-110. Vitória, dá para dizer que foi uma vitória protocolar por parte do Golden State, que mesmo sem o Curry, sem o Andrew Wiggins, conseguiu entregar um bom jogo. Klay Thompson foi muito bem, com 32 pontos. Bela atuação do Klay. E o Golden State agora briga para ter o mando de quadra no play-in. Já está garantido no play-in. E eu não sei se vai conseguir brigar por vaga direta nos playoffs. Não sei. O que eu diria é que agora o Warriors vai buscar o mando de quadra no play-in. É isso que eu acho que vai buscar. 43ª vitória. Já o Jazz, que também não briga por mais nada, sofreu sua 49ª derrota. Jazz, que ao lado do Bucks também tá fechando a temporada de forma catastrófica. A diferença é que o Bucks, né, na teoria, brigaria por título. Já o Jazz já não tinha essa expectativa. Mas, assim, ambos os times muito mal nessa reta final. E, para fechar, tivemos Minnesota vencendo o Lakers ontem por 127-117, numa noite, péssima pro Lakers, né? Para começar, o time não teve o LeBron, que acabou tendo ali um problema no estômago, se eu não me engano. Não foi para o jogo. E durante a partida, o Lakers perdeu o Anthony Davis. O Anthony Davis, que já estava com um problema no olho desde o jogo contra o Warriors, de novo teve que deixar a quadra por conta disso. Não voltou mais. E aí ficou difícil para o Lakers, né? Encarando o Minnesota sem os seus 2 melhores jogadores, ficou complicado. Não teve jeito. Minnesota venceu por 127-117. Naz Reid teve uma noite espetacular de 31 pontos. Quase não errou ontem o Naz Reid. Impressionante a eficiência dele. E ele teve ainda como auxílio o Anthony Edwards, entregando 26 pontos e 8 assistências. Com essa vitória, Minnesota chegou a 54 na temporada e o Lakers sofreu sua 34ª derrota. Lakers que vinha de 3 vitórias seguidas, se eu não me engano. Acabou perdendo essa sequência ontem. Mas dá para entender, né? Sem LeBron, sem Anthony Davis, era difícil. Era muito difícil. Então é isso, gente. Esses foram os jogos de ontem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like, de se inscrever, se não forem inscritos. No primeiro comentário fixado, vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, você que não tem, vale a pena assinar, porque aí você não perde nenhum jogo dessa reta final de temporada e nem do playoff, que vai pegar fogo. Então, vale a pena assinar.
usa o link, que aí você tem esses benefícios e ainda ajuda o canal. E é isso, turma. Tamo junto, grande abraço e nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau.